Você está assistindo o Jogo Aberto nesta noite de sábado, em que recebo aqui nos estúdios da TV Tarobá o Dr. Luiz Carlos Borges da Silveira, o ex-deputado Borges da Silveira, ex-ministro da Saúde, atualmente dirigindo, diretor administrativo do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, que é um banco de fomento, um braço de desenvolvimento econômico, atuando no desenvolvimento dos 4 estados aqui do Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Enfim, Borges, você retornando agora mais à linha de frente, né? Não digo da atividade política, porque o banco é um cargo bastante técnico, mas tem uma vinculação política, né? Sim. Desde o início do ano passado, você está aí prestando essa sua bem-sucedida experiência na vida pública, exercendo, então, o cargo de diretor administrativo do banco. O banco tem a missão institucional, como já mencionei, de alavancar a economia dos 4 estados, né? Agora, para o nosso telespectador que não compreende muito o que é, acha que o BRD é um banco comum, o banco não é um banco comercial, não tem correntistas, sim, não faz aplicações financeiras. Como é que ele funciona? Quais são as suas fontes de recursos e qual é a finalidade primordial do banco? A finalidade é desenvolver o progresso dos 3 estados do Sul. Uhum. E mais o Mato Grosso também, né? Mato Grosso tem uma representação, tá, mas ele não faz parte. Não é membro do... Não é membro. Foi criado há 58 anos atrás. O BRD foi criado pelos 3 governos estaduais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, em partes iguais, com capitalização dos governos estaduais. Na época, o Brizola no Rio Grande do Sul, Ney Braga aqui no Paraná. No Paraná. Né? Então foi criado o banco exatamente, porque se você sabe disso, o Nordeste tem o Banco do Nordeste. Sim. O Banco da Amazônia. Tem o Sudão lá no Sul. E tem no Centro-Oeste, tem um fundo também. E a região Sul não tinha. Então foi criado isso exatamente para você alavancar. O que é o BRDE? Ainda estava assim perante a população como se ele fosse confunde com o BNDES. Não é? Sim. Agora, nesse governo do governador Ratinho, é que ele mudou mais, porque ele se vinculou mais dentro da estrutura do Estado. Apesar de nós sermos os quase 3 como estados, se fosse uma Secretaria de Estado. Como se fosse quase uma Secretaria de Estado. E como já tinha aqui a Fomento Paraná, que atende pequenos financiamentos, foi criado não chegou a ser não é fusão, não podia ser, sim, mas um convênio do Fomento com o BRDE, inclusive o BRDE colocando dinheiro para o Fomento, o Fomento atingindo os pequenos empréstimos, o BRDE os grandes empréstimos. Atuando nos grandes projetos. Então foi criado um sistema de fomento no Paraná. E muito vinculado, se viu que aqui no show de Cascavel, show rural. Nós tivemos liberando financiamento de 100 milhões agora aqui para cooperativas e empresas aqui da região oeste. E com o governador. Então, o governador participando diretamente. Ativamente disso, né? Porque o BRD, o que ele pode fazer? Ele tem prazo para a empresa e ele tem uma carência há muito tempo que dá fôlego para a empresa. Tem uma estrutura muito boa, que ele não sendo um banco comercial, ele não empresta só o dinheiro, ele dá orientação. Dá orientação, né, sobre a gestão daquele investimento, e a viabilidade, né? Estuda junto com a pessoa. Porque às vezes as pessoas se enganam, isso aqui vai dar certo, mas não tem estudo. Exatamente. Então o BRD faz isso. Ele estuda a viabilidade econômica do empreendimento, né? Porque, se você tem uma ideia, o BRD tem uma inadimplência pequena. Com toda essa situação de crise que nós tivemos até agora, no Brasil a média de inadimplência dos bancos normais é de 2,5. O BRD foi 0,7. Baixíssimo. E o BRDE também, ao longo dos anos, né, Borges, veio mudando muito, veio se profissionalizando cada vez mais. Porque teve uma fase lá no inicial que teve alguns erros de financiamento, de projetos que não deram certo. Esteve para ser extinto. Exatamente, né? E o banco adquiriu uma nova... Também, o último ano agora que eu estou participando, tem o melhor resultado de todos até agora. Um lucro expressivo. Não é? O movimento, para você ter uma ideia, nós aplicamos 3 bilhões em 2019. 1 bilhão em cada estado, em média. Aqui na região oeste, foram 300 milhões.
de financiamentos. Pelo que eu vi, 398 milhões, né? Quase 400. 2019. 2019. Nos últimos 5 anos, aqui no Oeste, foi 1 bilhão e 200 milhões, principalmente as cooperativas. E estamos vendo o resultado, né? As cooperativas cada vez mais pujantes com essa alavancagem financeira. Então, as cooperativas representam para o BRDE mais de 50% dos seus financiamentos. Agora, quais os setores que concentram hoje as maiores atenções do BRDE? Além das cooperativas, vocês também financiam agropecuária, né? Agropecuária. O Plano Safra, né? Vocês financiaram também, lá. Né? Eu acho que o banco que mais financia nessa área agropecuária é o BRDE. Né? Mas você está muito na área também de energia, está financiando muito na parte de energia solar, pequenas empresas de energia. Você está na parte de inovação. Hoje, essa semana que nós lançamos um programa junto com a Universidade Católica na parte de startups, que é um avanço. Então, nós não podemos parar. Tem duas palavras de ordem aí no momento. Eu queria até perguntar para você isso, qual é a atuação do banco, de que maneira o banco está lidando com esses dois assuntos, que é a inovação, que você acabou de falar, o banco está atuando fortemente já nisso, né? Sim. Já abriu o seu leque para essa área, e tem a sustentabilidade também, né? Que hoje em dia, cada vez mais, os grandes empreendedores do mundo estão olhando a questão de financiamentos, de empreendimentos sustentáveis, né? Exatamente. Pela questão toda climática do mundo, né? E precisa, né? Inclusive, uma exigência para qualquer financiamento é ter já o respaldo na área, para você não cometer erros. Né? Mas o banco está procurando se inovar, inovando e aplicando em inovação, que é meta do governo do Ratinho. Exatamente, é uma das bandeiras do governo, né? A parte de ser um governo está avançando, ser um governo muito focado nas novas tecnologias. Tornou o Paraná o estado mais inovador do Brasil. E o BRDE faz parte dessa... Borges, empresas, te pergunto, empresas de todos os portes e segmentos têm fácil acesso às linhas de financiamento do banco? Tem. Tirando, claro, os pequenos empreendimentos que acabou de... Mas até pequenos. Hoje, por exemplo, saiu financiamento aqui de 120 mil para compra de tratores. E daí saiu para uma cooperativa 50 milhões. Então, pode-se dizer pequenas, médias e grandes empresas. Também. Não é? E através das cooperativas, eles financiam os seus associados, eles ficam pegando o dinheiro do BRDE. A cooperativa toma o dinheiro emprestado do BRDE e depois eles refinanciam, repassam esse valor. Não é? Então, o BRDE, nesse sentido, ele está sendo assim, eu acho que cumprindo o papel. Social, né? Importante mesmo para o desenvolvimento, porque você veja uma coisa, uma empresa, se ela pega um dinheiro e ela tem 2 anos de carência, de 8, 10 anos para pagar, ela tem condições de fôlego para a empresa começar a render. E numa economia estabilizada, com inflação controlada como a nossa, né, tirando o fato de que estamos retomando o crescimento econômico, o empresário consegue tocar um negócio. E impressionante, sentimos lá no BRDE a recuperação do Brasil. Está melhorando a situação, porque a procura está sendo muito grande. Eu quero falar com você sobre esse assunto, também, mas eu só queria completar essa questão das linhas de financiamento, te perguntando em que medida esse processo todo de concessão, de financiamentos, está informatizado. Isso já é possível fazer via... Está começando agora? Agora nós, inclusive, lançamos o BRDE 6.0, que é exatamente isso, que você faz tudo já online. Entra com toda a documentação, tudo você faz lá rapidamente online. Não é que é a evolução. Exatamente. Né? Então, boa parte de uma contratação de empréstimo, tudo pelo site. Pelo site. Faz tudo lá. Só depois você vai precisar mesmo da parte da documentação física, claro. Mas até sair, porque nós temos 3 etapas no financiamento. Primeiro, o cadastro. A família tem que ter um cadastro bom. Daí vem o enquadramento, se enquadra, é viável aquele financiamento, se aquilo lá vai dar resultado, se vai poder pagar ou não. E aí a terceira, que é a liberação do crédito. Né? Borges, a economia brasileira voltou a crescer, embora
estejamos devagar, né? O ritmo precisa ser acelerado até para reduzir de forma mais rápida e significativa o desemprego, que esse é o grande problema, Sim, né, do país, né? Os nossos irmãos que ainda não encontram colocação, ainda é grande, mas também estamos tendo resultados positivos. O banco estabeleceu alguma estratégia especial para contribuir com esse esforço de retomada do crescimento? Eu acho que entra exatamente isso, quer dizer, você procurando ter mais recursos, financiar mais, a procura está sendo inovação, né? Modernização. No show rural, por exemplo, nós assinamos um contrato que de uma empresa, tinha uma empresa falida em Umuarama, essa empresa faliu, estava no caos social, nós financiamos uma outra empresa, um grupo, adquiriu e vai gerar 2.000 empregos em 6 meses. Esse grupo com mais condições, estrutura e crédito e vai recuperar a empresa que estava falida. E vai gerar 2.000 empregos até junho. Você imagina 2.000 empregos na cidade como Umuarama, que é uma média cidade, né? Exatamente. Dizer, então o BRD está procurando exatamente isso. E aqui no Paraná, uma preocupação do governo do Ratinho são as regiões pobres. Sim. O Paraná tem ainda uns bolsões de pobreza, é verdade. Muito pobre, com IDH baixíssimo. E não se justifica, porque o Paraná é o estado rico, melhor do Brasil. A região oeste, por exemplo, é a região mais rica do mundo. Sim. Não tem região que tem as condições que tem, não só da terra, como da gente que trabalha aqui. Sim. Não é? Então, aí espírito o Paraná empreendedor, né? Exatamente. Também. O Paraná está vendo uma região, apesar que uma região, a empresa Klabin, está ampliando e está exatamente nas regiões pobres. Exatamente, ali naquela região, no noroeste ali, né? No centro. No velho norte, norte velho. Temos Telêmaco Borba por ali, reserva e tal. Quer dizer, então exatamente o governo Ratinho quer criar uma condição para essas regiões. Você dá um incentivo para a implantação de empresa lá. Borges, bom, a taxa de juros, né, chegou ao nível mais baixo da história, né? A Selic, né? A Selic, né? E isso aí é um fator de estímulo ao empreendedorismo, né? Você mencionou antes, para a gente encerrar a nossa conversa, que vocês já estão sentindo lá no banco essa procura maior dos empresários, otimismo. A taxa de juros mais baixa nesse nível que, inclusive, está desestimulando até aquela tradição rentista do Brasil. As pessoas colocavam o dinheiro no banco, deixava render juros, agora vai ter que mexer no dinheiro e pôr em atividade produtiva, né? Porque isso vai estimular a economia. Claro. A Selic em 4%, a inflação em 3%. Sim. Então, se aplica menos de 0,5% a rendabilidade. Então, você vai ter que aplicar... um rendimento negativo daqui a pouco. Exatamente. Então, com isso, vai estimular a economia. Construção civil, enfim, vários setores aí que vão deslanchar exatamente por isso. Eu tive a enorme satisfação não só de entrevistar o Borges da Silveira, diretor administrativo do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, como disse, não só o prazer de entrevistá-lo, mas de rever um amigo de muito tempo atrás, fazia algum tempo que a gente não nos encontrávamos, relembrarmos um pouco aqui durante o programa da trajetória dele como deputado federal pelo Paraná, representando brilhantemente o nosso estado em Brasília, lá na década de 80, e como ministro da Saúde também, no governo Sarney, responsável pela implementação de medidas que até hoje produzem seus efeitos benéficos e positivos para a nossa sociedade. Borges, obrigado, prazer em revê-lo, sucesso nessa sua missão à frente do BRDE. Muito obrigado. Seja bem-vindo e estamos sempre aqui às suas ordens aqui para recebê-lo. Meus parabéns pelo teu programa. Obrigado. E nós estamos no BRDE para atender aqueles interessados em financiamento para nós trazer mais progresso ainda para o Paraná. É isso aí, empresários. Procure o BRDE. Vamos voltar a crescer. Boa noite a todos, obrigado pela audiência e até o próximo sábado.